Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Eu lembro que na última pregação eu mencionei que eu poderia mencionar sobre o tópico das orações que não são atendidas. Aqueles pedidos que você pede a Deus, entrega seu coração, mas, minha oração não foi respondida? Como assim minha oração não foi respondida? Eu pedi a Deus? Irmãos, é um tópico muito interessante e eu quero trazer para vocês entenderem melhor por que isso acontece. Por que as coisas que nós pedimos nem sempre elas ocorrem. E se vocês se lembram, pela minha pregação anterior, eu mencionei que tinha passos e passos para o cristão seguir. E na oração também tem condições que ocorrem para você ter a sua oração aceita ou recusada. Eu recomendo que vocês vejam a pregação anterior e alguma pregação que eu mencionei sobre a vontade de Deus ou o desejo de Deus. Com essas duas pregações em mente, se você não viu elas, eu peço que primeiro vocês vejam elas e depois vocês voltem aqui. Se você viu essas pregações, você está com elas em mente o propósito de Deus. Vou trazer agora motivos, razões pela qual a sua oração ela não é atendida. E dentro desse tópico eu tenho 3 razões que podem estar afetando a sua oração. Primeiro, a gente pode pensar tanto o egoísmo, os seus sentimentos pessoais, tanto quanto a incompatibilidade com o plano de Deus. Por que eu estou trazendo 2 tópicos em um momento só? Porque eles estão alinhados. Primeiro eu vou embasar essa ideia do egoísmo, essa ideia de um sentimento pessoal para impedir a sua oração de ser realmente realizada. A Bíblia, ela vai advertir a nós cristãos que nós não podemos pedir as coisas para o mal, para o nosso deleito pessoal. E, para vocês não pensarem que eu estou inventando isso, abram as suas Bíblias, Novo Testamento. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Meio erudita a linguagem, já que essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel, e ela é mais embasada nos trechos já da tradução da Bíblia mesmo em hebraico. Ela foca em ser mais, vamos dizer, correta. Mas o que isso quer dizer? Me permita lhe traduzir. Ela está querendo dizer que se você pede alguma coisa não para a vontade de Deus, você está pedindo para o seu próprio prazer, para a sua própria carne, você está pedindo para o mal, para a sua pessoa. Não tem um propósito aprofundado na relação com o que você pode oferecer para Deus, com o que você pode fazer para ajudar os seus irmãos. É algo totalmente egoísta. Você está pensando apenas em você mesmo, ninguém mais. E por isso, Tiago, nesse trecho, ele vai deixar claro isso. Afinal, pense no seguinte: você ora para Deus pedindo uma Lamborghini. Pode ser paupérrimo, pode ser classe média, pode ser rico, não importa. Você espera um mês, espera 2 meses, 3, 4, 5, morre. Deus, por que eu não recebi minha Lamborghini? Por que eu só queria dirigir uma Lamborghini? Era um sonho de vida. Por que você não me entregou isso? Simples. Você só estava pensando em você mesmo. E aproveitando que eu puxei do egoísmo interferindo nisso, esse sentimento, esse seu desejo carnal, vai envolver um outro tópico que eu mencionei também. A incompatibilidade com os planos de Deus. O que isso quer dizer, irmãos?
Vamos pensar. Na minha pregação anterior, eu falei que o povo de Israel que estava no Egito, eles não tinham os seus pedidos aceitos. Por que isso? Naquela época, nós vemos dois principais efeitos, duas principais causas. Primeiro, eu mencionei sobre a circuncisão, que na época ela tinha uma relação com a aliança de Deus e o povo dele. E eles não tinham essa circuncisão, o que, cortava a conexão deles com Deus. Sem mencionar que eles estavam no caminho da idolatria. Porque quando nós vemos eles, mesmo estando sobre a ajuda de Deus, Deus ajudando, mandando maná, alimentando eles, dando água, eles ainda, só pela sua impaciência, pegam todos os pertences que tinham ouro, forjaram um bezerro de ouro e começavam a idolatrar. Então, isso já mostra alguns comportamentos que não se alinhavam com o propósito de Deus. E isso foi o que impossibilitou eles de realmente ter uma conexão com Deus naquela época. Mas Deus ainda teve piedade e mandou Moisés. E nós temos toda essa saga até a Terra Prometida. Agora, me dá uma quantidade de dinheiro para ajudar aquele irmão que está na pobreza, que ele está passando por problemas, ele está com alguma doença, ele está com alguma necessidade. Quem sabe Deus não vai lhe dar esse dinheiro para você ajudar. Porque você está pensando no propósito dele. Um propósito de ajudar. De você pensar no próximo. É um dos princípios de Deus, o amor. E aí, Deus vai pensar, que bom, ele vai fazer isso. Toma aqui o dinheiro, entrega lá pro seu irmão. Ou você ora pedindo pelo bem daquela pessoa. Provavelmente Deus vai interceder por você. Mas lembrando, existe o propósito de Deus. Vai que não é aquele momento exato que vai ocorrer. Talvez demore para acontecer, ou talvez não ocorra. Vai que a morte daquela pessoa vai ter um propósito especial. Vai que ela vai transformar a pessoa. Temos que levar tudo isso em conta. A nossa mente humana, ela não é capaz de pensar como Deus. Por isso, eu menciono que uma das razões para as nossas orações não serem atendidas é tanto o egoísmo, tanto quanto a incompatibilidade com o plano de Deus. Irmãos, não é somente isso que faz a sua oração não ser atendida. Temos também a falta de fé. Se você está orando para Deus, mas você está pedindo só ali, Deus, me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui lá, me dá... Mas você não está nem orando com força, você só está falando palavras. Você só está orando dizendo, Deus, ajuda aquela pessoa lá, vai. Você não está nem realmente se importando, você não está orando com fé, com propósito. Do que adianta? Você precisa ter essa ardência. Você precisa ter essa força, essa oração. Você precisa entregar seu coração nisso. Você precisa oferecer o que está aqui. Lembre-se, Jesus fala, o que a boca fala é do que o coração está cheio. Ou seja, se você está pedindo com convicção, com seu coração, para Deus fazer alguma coisa, é porque você no seu coração, e você está proliferando com a sua boca, é que você realmente deseja aquilo. Se você está só... Você não está pedindo com vontade. Falta de vontade, de fé. Você precisa disso. Aproveitando que eu mencionei o livro de Tiago, Tiago também vai falar disso.
Tiago, logo no seu primeiro capítulo, nos versículos 6 e 7, ele diz: peça, porém, com vontade, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Tiago, nesse simples trecho, está deixando claro. Se você está pedindo a Deus, duvidando dele, não está pedindo com fé, crendo que ele vai fazer isso, você não vai receber. Ele menciona aqui que essa oração, com falta de propósito, com falta de fé, com falta de entregar seu coração, é a mesma coisa que você está ali, uma onda do mar, que vai deságua em outro momento e nada. É a mesma coisa que nada. E já que eu falei desse tópico de oração com falta de fé, também tem orações que elas são superficiais, que elas ficam ali só por cima. Aquelas orações, sabem, que você chega lá, começa a orar e é a mesma coisa de sempre. Você começa: olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Senhor, me dá dinheiro para fazer tal coisa. Senhor, me ajuda nas minhas tribulações. Senhor, eu te agradeço por tudo que tu tem feito por nós. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, faz aquilo ali lá. Você está fazendo isso não é porque você está com fé. Você não está pedindo, intercedendo com fé, com força, com convicção. Você só está fazendo isso por ritualismo, porque todo dia você tem que orar para Deus e você vai lá. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Você está orando só por repetir palavras. Por você. Tá ali, é questão que eu tenho que falar com Deus todo dia. Vou fazer uma oração qualquer aqui. Oração superficial. Esse é outro tipo de oração que não vai ser realizada. Você não está pedindo com sinceridade. Não está pedindo porque você tem uma conexão com Deus. Elas não vão ser atendidas. Sabe, se olharmos lá em Mateus, capítulo 6, versículos 7 até 8, vamos ter o que a Bíblia vai dizer aqui. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo perdires. De novo, é muito erudito, mas vou traduzir para você. O que isso está querendo dizer é, se você fica repetindo palavra, você joga as palavras ao vento, você só pede, sem propósito, não vai ser entregue. Aqui ele ainda deixa claro sobre a questão do propósito de Deus. Porque o Pai sabe o que é necessário para vocês. E aí ele vai lhe dar se você pedir. Novamente, propósito de Deus. Tudo encaixado aqui. Tudo que eu falei aqui. Porém, irmãos, já que eu dei essas três razões para vocês, eu também não posso deixar vocês cegos e eu sei, agora eu não posso fazer isso. Ok, mas vocês ainda estão cegos. Eu vou ensinar, agora trazer uma aplicação para vocês de como deixar a sua oração ser mais eficaz. Como você vai realmente fazer para deixar, talvez, as suas orações serem atendidas. Primeiro ponto é você orar concentrando em Deus. Não é orar você falando palavras ali, falando ali sem fé, sem vontade,
ou fazendo algo que não é compatível com o plano de Deus. Quando eu digo isso, de concentrar em Deus, é um objetivo de você focar no que Deus vai querer. É você orar para o plano de Deus, para a glória dele, não para a sua glória. Não para orar para a sua carne aqui. Apesar que, né, eu não consigo nem puxar aqui para vocês verem, né? Falta de carne é triste. Mas enfim, não é triste, é bom. Tá? Espírito elevado, calma aí. Continuando, para comprovar que essa concentração em Deus ela é eficaz, vamos ver o que a própria Bíblia vai nos dizer. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Simples, direto. Se você entrega as suas coisas a Deus, seus planos serão bem-sucedidos. Outra coisa é você ter sinceridade na sua oração. É você entregar seu coração e botar para fora, botar o que você quer que Deus faça. Mas falando sério mesmo, falando o que você mesmo sente. Não só falando, ai, Deus faz isso, mas no seu coração você está querendo outra coisa. Para você orar com o coração e não só com aquelas palavras decoradas lá, que eu falei. Palavras em vão. Por que eu estou dizendo isso? Porque você também precisa pedir com fé. Quando eu falo em sinceridade, eu também relaciono com a fé. É você orar pedindo a Deus que você acredita que Ele vai fazer. Você entregando o seu coração, sendo sincero. Que se você acreditar em Deus, Ele vai te responder. Mesmo que a resposta dele não seja o que você vai esperar. A resposta de Deus nem sempre é o que você está querendo. Mas para comprovar, novamente o que eu disse, vamos para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, seja sincero e tenha fé que isso acontecerá. E mais uma vez, busque entender a vontade de Deus. Em vez de você pedir algo que vai ser ruim, peça algo que vai ser bom. Em vez de você falar, eu quero que tal pessoa morra, por que você não pede que tal pessoa mude? Deus pode fazer isso. É muito mais suscetível ao plano de Deus. Em vez de você pedir pela morte e a desgraça de outra pessoa, que você pense, um dos fundamentos de Deus é a fé, o amor. Amor ao próximo. Se você aplica isso e pede, Senhor, que aquela pessoa mude, que aquela pessoa não faça mais aquilo, Ele pode conceder. Outra coisa que eu quero dizer para a conclusão dessa pregação, já que eu trouxe uma aplicação boa para vocês, é que também temos as respostas de Deus e a sua relação com a fé. Deus, Ele está ouvindo as suas orações. Em muitas outras pregações eu já disse, Deus ele não vai virar as costas para vocês. Ele não vai deixar você falando aqui atrás e tô nem aí. Ele não vai chegar e vai olhar para você, ah lá, ele está orando, opa! Não vou olhar, não vou escutar, opa! Não, irmãos. Ele está lá, ele está escutando sim. Ele não vai virar a face dele para lá e... Não quero te escutar não. Não é assim. Porém, não significa que porque ele está escutando você, que toda a resposta dele vai ser sim. Agora, eu quero ser um homem casado. Toma uma esposa.
quero ter filho, toma filho. Também não é assim, ele não vai chegar e dizer sim para tudo. Tem orações que você vai pedir pelo bem de outra pessoa. Vamos supor, eu quero que a minha tia, ela melhore. Que ela está no leito de enfermidade ali, ela está passando mal. Eu quero que ela melhore. Mas, vamos supor que a sua tia realmente morra. O propósito de Deus na vida, tanto sua quanto na sua família, pode trazer mais resiliência, uma confiança mais em Deus, de se entregar ao Senhor para ter o conforto dele. De talvez o tio perdeu a sua esposa, que ele vai se refugiar em Deus. Ele vai encontrar força em Deus. É um propósito bom para Deus. Principalmente se você pensar que a tia provavelmente vai estar no céu a essas horas. Então é um propósito de Deus que ele recusa a sua, mas ele eleva. É uma coisa que você não pode prever. E quando Deus diz não, também pode ser uma demonstração de amor. Porque, vamos supor, vai que ele permite que você faça algo, e essa coisa que ele permitiu, você vai lá e se arrependa depois. Vamos supor, você quer tanto namorar com tal pessoa, e eu oro para Deus pedindo para eu ter uma chance com aquela menina. Deus aceita. E a menina, ela acaba não sendo bom caráter, e ela acaba lhe traindo. Talvez seja por amor que Deus não permitiu tal coisa. Sim, claro, é só um exemplo. Mas tem várias outras razões por ele recusar. Mas enfim, o que eu quero dizer é que se você está orando e você notou essas falhas, que você possa tentar corrigi-las com a aplicação que eu dei. E que se o não vier mesmo assim, que você aceite humildemente esse não. Não pense que Deus levou para o pessoal e disse, não vou fazer isso não gosto de você. E aí agora você vai levar para o pessoal e vai dizer, mas Deus é isso, aquilo e um monte de coisa ruim, apenas porque ele não lhe deu uma coisa. Então seja humilde e fique tranquilo. Nem sempre tudo que você está pedindo é para o propósito de Deus. E você não sabe o que Deus sabe. O plano de Deus, muitas vezes, como eu já comentei em outros momentos de outras pregações, ele pode exceder o que você pensava. E agora, falando de orações, vamos à minha oração. Senhor, que você possa ajudar os nossos irmãos a elevarem a sua fé, a sua sinceridade. Que eles possam chegar, orar para o Senhor e entregar seus corações. Que eles vão lá, que eles pensem, o que eu posso pedir que possa ser da vontade de Deus? O que eu posso fazer que Deus pode realmente interceder? Senhor, que você possa ajudar a eles a terem esse conhecimento e que eles também possam procurar aprofundar a sua fé, a sua força. Que eles possam olhar para Deus e ter confiança, ter fé nele. E com isso, Senhor, eu lhe agradeço por mais uma vez você me dar a oportunidade de pregar a eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.